Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas para o canal e eu acredito que você não tenha visto isso em nenhum outro canal do YouTube, mas nós estamos aqui também para lhe passar esse conhecimento. Você sabia que a partir de 2025 a data da Páscoa pode ser mudada definitivamente? Pois é, isso está sendo pensado, isso está sendo articulado e é possível que a partir de 2025 nós percebamos alguma mudança na data da Páscoa. E é importante que a gente entenda esse assunto de uma maneira bem clara e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, de compartilhar esse nosso conteúdo e também fica o meu convite para você estudar teologia com a gente, pagando um valor bem acessível. É só clicar em Seja Membro e escolher o seu pacote hoje mesmo. Bom, o ano que vem, o ano de 2025, é um ano histórico para as principais tradições do cristianismo no mundo inteiro, tanto para a tradição católica ocidental, quanto também para a tradição ortodoxa oriental. É importante a gente definir um pouquinho os termos, porque nem todos sabem o que a gente está falando quando dizemos tradição ortodoxa oriental. Oriental, a gente sempre lembra de Japão, China, Coreia, mas Oriente é no sentido da formação do mundo antigo, em que via a Grécia como um marco divisório entre Ocidente e Oriente, né? O Ocidente tinha tradição latina e o Oriente tradição grega. Então, o Egito, a Grécia, os países atuais que faziam parte do leste europeu, né, como a Bulgária, Romênia, Ucrânia, Rússia e outras repúblicas daquela localidade, fazem parte da tradição ortodoxa oriental, assim como o cristianismo que está no Egito, na Palestina, na Síria, no Líbano, em outras regiões ali do Oriente Médio, do Oriente Próximo. Essas grandes tradições, elas são divididas oficialmente, né, politicamente, com o cisma de 1054. Mas bem antes disso havia ênfases doutrinárias específicas, tradições específicas, nomes gigantes da teologia específicos de cada um dos dois lados, e duas grandes tradições vão se formando a partir do Ocidente e a partir do Oriente. E 2025 é uma data histórica para essas duas grandes tradições, porque vai comemorar 1700 anos do Grande Concílio de Nicéia, que aconteceu no ano de 325 e que marca o início da teologia sistemática oficial, pelo menos, né? Claro que já se pensa em teologia antes disso, se discute muitas questões, mas é o Concílio de Nicéia quem vai definir elementos importantíssimos sobre a cristologia. E é claro que é um concílio aceito e reconhecido tanto pela tradição ocidental quanto pela tradição oriental do cristianismo. E tem um outro ponto também extremamente importante dessas discussões. Foi em Nicéia, no Concílio de Nicéia de 325, que foi definida a data de comemoração da Páscoa. E lá ficou definido que a Páscoa seria comemorado sempre no primeiro domingo depois da lua cheia. Isso é interessante, né? Porque é mais ou menos quando aparece a primeira noite de lua cheia, que é aproximadamente a data de 14 de Nissan, a data do calendário judaico em que a Páscoa era comemorada. E os cristãos entendem que esse calendário pode ser uma certa diretriz
mas que, em virtude da ressurreição de Jesus e de todo o significado que o domingo, o dia do Senhor, possui para o cristianismo, a Páscoa deveria ser comemorada sempre aos domingos. E Nicéia decidiu, em consenso, que a Páscoa seria comemorada sempre no primeiro domingo depois da primeira noite de lua cheia. Até então estava tudo certo, tudo tranquilo, tudo resolvido, porque Ocidente e Oriente, naquele momento, seguiam o mesmo calendário. E esse calendário regia essas duas tradições, até que no ano de 1582, o calendário adotado no Ocidente passou por uma reformulação sob o pontificado do Papa Gregório XIII. O Papa Gregório XIII adota um calendário solar, um calendário com algumas revisões, com algumas alterações, né, na contagem dos dias, nos nomes dos meses também. Isso é uma curiosidade bastante interessante. E o Papa Gregório XIII adota um novo calendário em 1582, que passa a ser conhecido como calendário gregoriano. A partir de 1582, o Ocidente passa a seguir o calendário gregoriano e o Oriente passa a seguir, continua seguindo o calendário juliano. E a partir de então, as datas da Páscoa passam a ser celebradas em momentos diferentes, porque há uma variação, embora não seja uma variação tão grande, tão radical, mas é uma variação de alguns dias entre um calendário e o outro calendário, o que faz com que a tradição ocidental e a tradição oriental comemore a Páscoa em dias diferentes. Mas no ano de 2025, se já não bastasse a importância, o significado que tem a data para os 1.700 anos de comemoração do Concílio de Nicéia, no ano de 2025, as duas Páscoas cairão no mesmo dia. Isso é uma coincidência histórica que é raríssimo de acontecer. Tanto a data da Páscoa ocidental quanto a data da Páscoa oriental em 2025 serão celebradas no dia 20 de abril. E isso é uma data extremamente significativa. E outro detalhe também que é importante a gente abordar para a gente compreender por que tem essa proposta de mudança de datas é que começa a se perceber que não tem sentido para o diálogo ecumênico, para a aproximação ecumênica, que a tradição ocidental e a tradição oriental comemore a mesma data, o mesmo significado, o mesmo ensinamento, a mesma celebração de ressurreição de Jesus em dias diferentes, né? E numa reunião entre o Papa Francisco, maior líder da tradição ocidental do cristianismo, e o patriarca Bartolomeu I, maior nome da tradição oriental, há alguns anos atrás, né, poucos anos atrás, eles começam a discutir sobre essa questão da data da Páscoa. E eles começam a perceber, olha, não faz sentido o meu Senhor ter ressuscitado num dia e o seu Senhor, que é o mesmo do que o meu, ter ressuscitado em outro dia. O cristianismo deve celebrar a Páscoa, a ressurreição de Jesus, no mesmo dia e ser uma data celebrativa de todo o cristianismo no mundo inteiro, de ser uma data universal, uma data em que todos os cristãos, independente da sua tradição cristã, celebrem um acontecimento tão importante para a fé, que é a ressurreição de Jesus, e celebrem num mesmo dia em comunhão com todas as tradições cristãs. E desde esse momento, tanto o Papa Francisco quanto o patriarca Bartolomeu I expressam um desejo em comum de que as datas voltem a ser unificadas como eram até a reforma do calendário
de 1582, né? Uma grande tradição da Igreja que passaria a ser celebrada em unidade de datas em ambos os calendários. E aí a proposta que se tem é que a Páscoa, que 2025 já será no mesmo dia mesmo, por uma coincidência histórica dos calendários, mas a proposta é que a partir dessa data possa se pensar numa data em comum definitivamente, ou seja, a Páscoa com uma data fixa, que pode ser ou no segundo domingo de abril ou no terceiro domingo de abril. É algo que vai ser discutido, dialogado entre as tradições e provavelmente estabelecida uma data em comum, e é possível que as celebrações de 2025 e as celebrações dos 1700 anos do Concílio de Nicéia promova um diálogo em busca da unidade para se definir se, a partir de então, a Páscoa será comemorada sempre no segundo ou no terceiro domingo do mês de abril, unificando tanto a tradição ocidental quanto a tradição oriental. E isso também vai fazer com que o Carnaval tenha data fixa, porque o Carnaval acontece 47 dias antes da data da Páscoa. E na prática, né, na prática do calendário, isso não vai mudar tanta coisa assim. Mas no simbolismo da unidade das tradições cristãs, no que essa data, que é das mais importantes, né, a Páscoa e o Natal, as datas mais importantes, significativas para o cristianismo, isso tem um peso e um simbolismo extremamente importante da data ser celebrada no mesmo dia pelo Ocidente e pelo Oriente. Vamos aguardar como os diálogos se desdobrarão e como isso vai se definir. O fato é que 2025 é um ano histórico pelos 1700 anos de Nicéia e também porque nesse ano, independente de qualquer coisa, as Páscoas caem no mesmo dia. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e nos acompanhe para mais conteúdos aqui do canal Café com Teologia. Um abraço